O fundamento legal dessa aula de hoje, nós vamos estudar basicamente o artigo 113 e seus parágrafos, que é logo o primeiro capítulo, o capítulo 1 de obrigação tributária. Nós vamos abordar esse tema, claro que nós vamos abordar também outros conhecimentos, como teoria da norma, como a relação jurídica de um modo geral, né, como conteúdos mais gerais do direito, e depois nós aprofundamos e entramos no tema específico das disposições da obrigação tributária. Falemos primeiramente sobre relação jurídica tributária. Bom, por relação, nós entendemos sempre uma coisa ou uma pessoa em relação a outra pessoa. Não há relação individual no direito, senão que há sempre pelo menos duas partes no direito se relacionando, e especificamente tratando do direito tributário, nós vamos mostrar que é assim. É jurídica porque nem toda relação ela é jurídica. Há relações que são muitas vezes de sociais e as pessoas se cumprimentam normalmente sem que isso implique em nada jurídico, e é tributária porque nós vamos tratar, esse é o nosso tema, relação jurídica tributária. Os primeiros elementos da relação jurídica tributária são os elementos pessoais ou subjetivos. Então nós temos, de um lado, o Estado, que é o credor na relação jurídica tributária, é o fisco, é o que nós chamamos de sujeito ativo, e do outro lado nós temos o particular, que é o devedor, que é o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, ok? Então nós temos duas pessoas, pelo menos, envolvidas na relação jurídica tributária, que são o Estado de um lado e o particular do outro. Lembra nos primeiros conteúdos de direito tributário em que nós aprendemos que a receita oriunda dos tributos é uma receita derivada. Por quê? Porque é o Estado, então, que busca do privado, o Estado que busca do privado ou do particular, certo? A recursos para as suas atividades. Então, nós temos aí as duas pessoas, pelo menos, envolvidas na relação jurídico-tributária. Então, esses são os dois elementos subjetivos, ou são os dois sujeitos na relação jurídica tributária. Esses dois sujeitos, tem o Estado, que é o credor, e o particular, que é devedor. E o que é que o particular deve ao Estado como credor? Uma prestação, que ela é sempre patrimonial. Quando nos lembramos lá da definição de tributo, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então nós temos na relação jurídica tributária a prestação. E essa prestação, quando eu estou tratando especificamente do direito tributário, é o tributo. É o tributo. É o elemento objetivo da relação jurídica tributária, que é o bem. Então nós temos pessoas e bens. São já dois elementos na relação jurídica tributária. Pessoas é o elemento subjetivo, bens é o elemento, ou bem, que é a prestação, que é o tributo, é o elemento objetivo. A obrigação tributária e o crédito tributário, o crédito do lado do Estado como credor e a obrigação do lado do particular como devedor, se dá por meio de um vínculo jurídico. É a lei que estabelece a hipótese de incidência, que quando ocorre um fato da vida real que se enquadra na hipótese de incidência, nasce a obrigação tributária para o particular e nasce o credor, que é o Estado, que vai ter o crédito a partir do lançamento. Então nós temos aqui o chamado vínculo jurídico, que é o terceiro elemento dessa relação jurídica tributária, que é o elemento normativo. Então lembre-se, aqui é o elemento normativo,
que é o vínculo jurídico, é o que vincula o Estado ao particular e à lei. Nós temos o elemento subjetivo, que são as pessoas que participam da relação tributária, e nós temos o elemento objetivo, que é o próprio tributo ou a prestação patrimonial que deve ser prestada pelo particular, pelo contribuinte ou responsável ao Estado. Então, toda relação jurídica tem esses três elementos: elemento objetivo, elemento subjetivo e vínculo jurídico, e aqui não seria diferente. Então, entendido relação jurídica tributária, toda relação jurídica tributária envolve esses elementos aí. Nós vamos então dar uma analisada na teoria da norma jurídica aplicada à norma tributária.